Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, vocês estão no Bora Mundo. Vamos continuar aí os vídeos de história, tá? Estamos falando dos grupos, dos principais grupos da Idade Média. Falamos da nobreza e dos cavaleiros. Vídeos anteriores falamos também dos servos e dos camponeses. E agora vamos falar da igreja, tá? E esses grupos vão aparecer em outros momentos, em outros vídeos com um tema diferente, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre a organização do clero, certo? Bom, essa parte é importante porque quando nós chegarmos nas cruzadas e quando a gente for falar um pouquinho da influência que a igreja tem na população de forma geral, né? Desde o servo até os reis, vai ser importante você saber entender um pouco essa organização mínima da igreja em alguns pontos, beleza? Bom, vamos lá então, vamos falar então do clero ponto a ponto novamente, tá certo? Dos clérigos aí. É a organização da igreja, haviam dois grandes grupos, tá bom, de domínio, que eram dois grupos do clero da igreja. Clero é aquela parte mais da nobreza, né, a parte que manda, tá? Então tinham dois grupos do clero, tinha o clero regular e o clero secular, tá? O clero secular é o seguinte, eram sacerdotes que dependiam do direcionamento dos bispos, tá certo? Então tinha esse veio de estrutura, sacerdotes com direcionamento dos bispos. Já o clero regular era constituído por monjas, por monges, certo? E eles viviam geralmente em mosteiros, tá? Eles viviam em mosteiros e abadias e eles eram dirigidos pelos abades, tá certo? Ou abadesas, tá certo? Que naquela época tinha também. Essas duas são os dois grandes grupos, certo? Clero regular e o clero secular. Agora vamos falar um pouquinho sobre a organização da igreja, tá? Um ponto importante, tem um gráfico, tá? Eu não vou... Tá vendo? Esse aqui é um gráfico. Esse gráfico tem a foto lá no Instagram, no perfil do Instagram do Bora Mundo. O link para o Instagram tá aqui embaixo na descrição. Clica que você vai ver a fotinha lá no perfil, tá certo? E você vai entender legalzinho. Mas aqui eu vou administrar para vocês. Bom, vamos lá. Vamos começar de cima para baixo, tá? A hierarquia da igreja. Primeiro a gente tem o Papa aí, que ele é o chefe espiritual da igreja, tá? Depois do Papa a gente tem os arcebispos. Quem é o arcebispo? O arcebispo, ele é a voz do Papa. Ele é aquele cara que o Papa manda em nome dele para resolver as coisas, tá? Então ele é o representante do Papa nos vilarejos, nos condados, certo? Bom, e aí chega no arcebispo, Papa arcebispo, vai se dividir em duas colunas, que esses dois grupos que a gente já falou, certo? Duas colunas. Temos um grupo aí que é o clero regular e o clero secular, tá? Quero falar primeiro do clero secular, tá? Do clero secular. Vamos falar lá um pouquinho do clero secular. Bom, esse clero secular aí é o seguinte, era a parte da igreja, certo? Esses sacerdotes que eles viviam no meio da população, certo? Como os padres hoje eles estão envolvidos ali em camadas da população, em igrejas, né? Aqui eles viviam no meio da população, mesmo fazendo todo um processo de defesa, né? Da população, de auxílio à população. Eles eram envolvidos com a população. A vida deles era entre a população mesmo, tá certo? A estrutura do clero secular. Nesse clero secular tem o bispo, tá? O bispo, ele é alto clero, tá? Ele manda. O bispo, ele é alto clero. E abaixo do bispo tem os paróquios, tá? Párocos, né? Das paróquias, né? Tem os paróquios. Eles são do baixo clero. O que significa? Eles não são tão significantes assim, tá? Os de cima mandam e eles obedecem. É uma hierarquia básica setorizada, né? Bom, vamos lá. Esse é a estrutura do clero secular, tá certo? Bispo, os párocos e um envolvimento diretamente com a população, tá certo? E aí do outro lado nós vamos ter o clero regular. O clero regular já é diferente, né? Primeiro que a gente pode chamar, né, esse grupo de monacato, certo? Esse nome monacato vai ser usado algumas vezes para se referir a esse grupo, tá certo? Bom, é o seguinte, esse grupo, diferentemente do outro, ele não vive no meio da população, ele vive nos mosteiros, naqueles grandes e pequenos mosteiros, certo? Eles ficam confinados lá e o processo deles, a ação que eles fazem, o direcionamento é outro. É diferente daquele grupo que está envolvido na população, ajudando na defesa dos direitos da população, saúde.
e auxiliando em tudo que pode ali. Esse grupo ele faz um outro papel, certo? Bom, esse grupo ele tem um papel muito grande no desenvolvimento do ensino, tá? E no auxílio do ensino. Então eles preparavam principalmente os novos ali na fé, as pessoas que faziam parte da fé daquele grupo, para o ensino, tá? Eles viviam isolados nos mosteiros, então eles inclusive tinham umas regras de alguns grupos que eles não podiam ser vistos lá fora, tá? Por nenhuma pessoa que não fosse os monges do mosteiro, tá certo? Então esse clero regular, ele vive onde? Ele vive dentro do mosteiro, é uma outra categoria de pessoas daquela fé, tá certo? E nesse grupo tem quem? Nós temos os abades, o abade é do alto clero também, ele manda, tá certo? Tem o abade, e embaixo dele tem os monges, tá certo? O monge já é baixo clero ali, tá? Bom, então falamos aí, clero secular, população, certo? E o clero regular é mosteiro, tá certo? Que são os monacatos, certo? Agora vamos lá, vamos seguir em frente. O que acontece? Quando começa a surgir os primeiros mosteiros? Os primeiros mosteiros vão começar a surgir mais ou menos aí, ó, lá no século V, tá? E vai surgir com São Bento de Núzia, tá certo? Vai construir um mosteiro ali e vai começar todo esse processo de ocupação de mosteiro, construção de mosteiro, que inclusive vai ser uma coisa que vai se expandir na Europa de uma forma muito grande. Vão ser construídos vários mosteiros, tá certo? Uma onda de construção aí na expansão da igreja, tá certo? Bom, então isso daí vai começar a surgir no século V, tá certo? O que acontece? Chegando nesse século V aqui, vai acontecer um processo diferente na organização desses locais, tá? Tem uma filosofia envolvida na evolução da igreja, tá? Na forma em que a igreja vai se tomar, existe uma filosofia, né? É uma filosofia religiosa. Esse São Bento aqui, esse São Bento de Núzia, vai fundar a ordem beneditina, certo? Com o seguinte lema: oração e trabalho, que é o que, como a gente conhece, ora et labora, né? Na sua língua tradicional. Bom, o que acontece? Então a gente tem aqui uma ordem beneditina que começa a surgir no século V, a construção dos mosteiros, já com uma ideia diferenciada de ação de trabalho para Deus, tá certo? E essa ordem vai passar por alguns momentos de impulso, certo? Por quê? Começa-se então a construir outros mosteiros e esses lugares começam a praticar, certo? Ações de diversas camadas, tipo artísticas, certo? Medicina e uma série de outras, praticar outros campos, né? Explorar outros campos. E alguns deles vão causar grande influência, tá? Inclusive na Europa, na vida de reinados, de grandes territórios. Vamos lá. E aí o que acontece é que esses impulsos aí de reforma, né, dessa nova construção, desse novo momento da Igreja Católica, ele vai influenciar esse ampliamento do poder deles, inclusive, né, de evangelização, desse poder de levar a palavra e converter o outro, tá certo? Bom, o que acontece é que vão acontecer três momentos que vão ser um impulso, né, para essa ordem, e eu vou falar um pouquinho desses três momentos aqui. Bom, primeiro aí, né, desses impulsos notáveis, ele vai vir da abadia de Cluny, na França, tá certo? Não se espantem com os nomes, porque aqui tem muito nome que é francês, tal, inglês, então tem alguns que até para você falar fica meio difícil, por mais que você tente fazer uma adaptação, tá? Bom, esse daqui é na França, esse mosteiro foi construído em 1910, certo? O que acontece? Esses monges que moravam nesse mosteiro, né? O pessoal que morava nesse mosteiro, eles começaram a se dedicar à arte romana, né? A construção e a arquitetura romana. Eles resgatavam aquilo que foi deixado pelos romanos, tá certo? Então eles pegavam essa cultura, traziam para dentro do mosteiro e começavam a praticar essa cultura de construção em foco na arquitetura romana, tá certo? Então isso foi uma grande influência na Idade Média, no feudalismo, com esse desenvolvimento cultural
daquele local em específico, que isso vai influenciar todo o resto depois, tá certo? Bom, mas uma coisa importante também é que esse grupo, né, da França aqui, ó, guarda esse nome aqui, tá? Cluny. Esse grupo aqui, eles apoiavam o Papa. Então, quer dizer, eles apoiavam o Papa, e por apoiar o Papa, juntamente com o Papa também, né, porque a igreja também tinha o seu poder, eles apoiavam o Papa, e isso ajudava fazer com que eles conseguissem alcançar mais territórios e ampliar o seu sistema de evangelização e domínio de poder também, tá certo? Então eles tinham esse apoio do Papa e eles apoiavam o Papa também, tá certo? Isso vai acontecer de uma forma tão interessante, tão tensa, de apoio e de crescimento da igreja, crescimento de mosteiros, que é o seguinte: nós estamos falando de um mosteiro do século V, depois nós falamos de um mosteiro de 1910, de uma primeira onda aí, que vai dar uma reforçada, dar uma motivada, né, no núcleo da Ordem da Igreja Católica e da sua expansão, que 200 anos depois, no século XII, vão existir aí mais de 1.400 mosteiros clunicenses, né, que são esses que têm a sua sede francesa de Cluny, a sua origem ali. Quer dizer, pensa só, mais de 1.400 mosteiros em 200 anos. É muita coisa sendo construída ao mesmo tempo, certo? Quer dizer, para a gente ver o quanto que influenciou, né, essa cultura, essa adoção de resgatar a cultura romana, de expansão de território, expansão do poder religioso, tá certo? Bom, o segundo que também não vai ficar para trás, essa segunda onda aí, que vai dar também essa energizada no crescimento da igreja, ela vai vir de um mosteiro também na França. Esse outro mosteiro aí é o seguinte, ele já vai focar no surgimento, né? Eles vão iniciar a arte gótica, certo? Então eles vão começar a pegar a arte gótica e vão começar a aplicar também nas suas construções e na sua forma de arte, tá certo? Isso é um dos pontos que eles vão trazer, que é uma das coisas que, na verdade, são muito retratadas na Idade Média. Quando nós falamos de Idade Média, logo nós chegamos no termo gótico, né? Tem essa visão geral aplicada. Então é meio que a gente relaciona o gótico com o medieval. E aqui foi onde eles iniciaram essa arte gótica, tá? Vinda essa cultura desse mosteiro na França aí, certo? Bom, o que acontece é que toda essa doutrina deles nesse mosteiro, ela se tornou uma coisa de uma organização, de uma disciplina, de uma austeridade. Austeridade é um sistema severo, né? Então, eles conseguiram implantar uma disciplina com esse ponto de vista, com esse novo momento, de uma forma bem rigorosa, de uma forma interessante e diferenciada de alguns outros mosteiros. Isso é interessante porque, por mais que tenham vários mosteiros e eles se retratem a uma liderança regional, por exemplo, cada um tinha a sua característica peculiar, tá certo? Isso a gente vê nesses momentos aqui, tá bom? E lógico, esse novo momento que esse mosteiro teve, ele foi um momento onde também mudou a espiritualidade, né? Quer dizer, a forma espiritual de adoração, de processo ritualístico, muda também, vai se adaptando conforme vão mudando essas questões adotadas por esses grupos, tá certo? Bom, e o terceiro também, que fez uma diferença aí, o que vai acontecer, né? Já vai acontecer no século XII, diferente dos outros, né? Quer dizer, você pode ver que é um atrás do outro, né? Dá 100 anos, acontece alguma coisa diferente, uma pequena mudança na igreja, mudança de paradigma, mudança de pensamento, de estrutura, né? De direcionamento de arte e educação. E aqui não vai deixar de ser diferente. E aí no século XII, o que vai acontecer? Que vai aparecer, né? Vão ser criadas as ordens mendicantes, tá? Essas ordens mendicantes, elas têm um sistema de regra própria, tá certo? Elas são um núcleo religioso, mas eles têm as suas próprias regras. E tem 2 deles que são bem famosos e são os principais. São as 2 ordens. A primeira é a ordem franciscana, tá? E a segunda é a ordem dominicana,
tá certo? Essas duas ordens aí são essas ordens mendicantes, tá? Que elas têm toda uma estrutura muito parecida com o pessoal do clero regular, né? De viver em mosteiros ali e tal. Só que vai acontecer que eles também vão começar a se envolver com a população, tá certo? Bom, vamos lá. Então falamos desses 3 pontos, são pontos importantes de influência na cultura da Idade Média, que partiu da igreja, partiu desses locais, desses mosteiros, né, e dessas pessoas que viviam ali dentro, e influenciaram e mudaram todo um direcionamento ideológico, né, um direcionamento de ideias, arte, cultura, educação, que foram se agregando à cultura, tá certo? Que estava sendo construída ali. Bom, outra pontuação então, a vida doméstica, tá certo? A vida doméstica, como é que era aí? O básico, né, da vida doméstica, desses monges, desse pessoal que vivia dentro dos mosteiros. Bom, o que a gente pode pensar aqui, né, primeiro é saber a estrutura dos mosteiros, tá? Os mosteiros não eram lugares pequenos, eram lugares grandes, tá? Muitos se tornaram escolas, hospitais, faculdades, quer dizer, eles eram construções grandes que foram aproveitadas para outras coisas, tá certo? Bom, os mosteiros, eles tinham tudo dentro deles, tudo que necessitava uma pequena comunidade, porque os monges tinham algumas ordens que, como regra, eles não podiam sair do mosteiro, e se eles saíssem, eles não podiam ser vistos por pessoas de fora do mosteiro, né? Eles cuidavam do sistema educacional. Dentro do mosteiro existiam os copistas, que eram e foram muito importantes para manter a cultura antiga, né? Eles resgatavam e tinham muito do que foi escrito, e eles replicavam isso, copiavam isso, faziam cópias e arquivavam. Então muito não se foi perdido, porque os copistas, eles tinham esse papel de resgatar e copiar e armazenar esse material. Quer dizer, tudo isso dentro do mosteiro, né? A comida e a alimentação também, boa parte era produzida dentro do mosteiro, porque o mosteiro sempre tinha um canto com uma horta, e outros locais de criação de animal e tal. Então eles conseguiam fazer isso ali funcionar, né? O sistema de higiene, o sistema de alimentação, ali dentro mesmo do mosteiro, né? Que eram lugares grandes e preparados para isso. Tinham escolas, capelas, quartos, tinham mosteiros onde os monges dormiam todos num grande salão, né, um próximo ao outro, e tinham mosteiros que já tinham quartos individuais para eles, tá certo? Então mosteiros eram essas grandes coisas, né, construções enormes, tá certo? Bom, então esse era o lugar que esses caras viviam, tá certo? E é o seguinte, mosteiro grande, você tem uma galera muito grande em cima de uma estrutura religiosa, então lá eles seguiam regras específicas, regras rígidas, certo? Essas regras rígidas serviam para organizar e manter tudo funcional ali, né? Porque imagina-se que eram muitas pessoas que moravam nesses mosteiros e tinha muito o que fazer, né? Ainda mais como elas próprias, né, produziam aquilo que elas consumiam, tinha que ter uma organização e regras bem rígidas, certo? Então essas regras rígidas faziam parte aí da vida monástica, né, dos monges aí. Bom, eu já falei dos monges copistas. Por enquanto, sobre a vida monástica era isso, né? Quer dizer, tinha essa organização que é básica, ela tinha a sua complexibilidade, mas olhando de cima, assim, era bem básica, né? Como eu falei, nós estamos falando desses monges aqui da ordem monástica, os que viviam nos monastérios, tá certo? Nós não estamos falando daquele grupo que morava entre a população, nós estamos falando daquele grupo que era mais isolado da igreja, tá certo? Bom, protagonistas, né? Vou falar um pouco de um protagonista desse momento aí, que foi o São Francisco de Assis, tá certo? E São Francisco de Assis, ele vai nascer em 1181, ele vai falecer em 1226, tá certo? E ele vai passar a vida dele na Península Itálica, tá? O que acontece é que em 1206 ele vai renunciar à sua vida, a vida que ele levava, renunciar herança de família, ele vai renunciar para se aplicar a uma filosofia religiosa dele, a uma ideia religiosa dele, certo? Bom, e o que vai acontecer aí é que ele vai adotar um sistema de vida muito simples,
né, que aí esse São Francisco vai fundar a Ordem dos Franciscanos, esse sistema muito simples de vida dele, né, de viver ali do mínimo possível, do necessário possível provido por Deus, esse sistema ele vai ser apoiado, né, pelo Papa Inocêncio III, tá? Ele vai aprovar esse modelo de vida do São Francisco de Assis, que é algo que o São Francisco de Assis vai aplicar quando for fundada essa ordem do São Francisco de Assis, né? Desse modo simples de vida, tá bom? Então, o São Francisco de Assis ele foi um grande protagonista da Idade Média, nesse sistema cultural da Idade Média, tá certo? No sistema feudal ali, e na influência do pensamento religioso também. Porque olha que nós estamos tratando de mudanças de pensamentos dentro da religião, dentro da igreja, né? Uma igreja que em algum momento era muito mais, ostentava muito mais, né? Agora você tem núcleos da igreja que ostentar não é uma opção, né? Ostentar é algo desnecessário, o foco é outro. Então, quer dizer, essas personalidades, esses mosteiros não surgiram à toa, né? Eles têm características específicas que influenciaram aí toda uma gama de coisas no desenvolvimento da construção dessa cultura desse período, tá bom? Bom, vamos lá. Beleza? Falamos então de um protagonista aí importante, certo? Chegamos lá então agora, vamos falar sobre outras pontuações. Aqui são pontuações finais, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre as posses da igreja, tá? A igreja era organizada, nós vimos que tinha o Papa ele era o líder espiritual, certo? Tinha o arcebispo, que eram os tops ali. E é o seguinte, a igreja ela começou a ter posses, né? Posses principalmente de terrenos, tá certo? De terras. Muitas dessas terras eram terras doadas, até por nobres mesmo, né? E parte delas eram doadas por fiéis camponeses, né? Servos. Então a igreja começou a ter posses, tá certo? E olha só que interessante, a igreja ela começou a passar por um papel quase que de feudalismo, né? Uma igreja feudal sendo como um senhor feudal, né? Onde ela tinha as posses de terra, ela também cedia essas terras para outras pessoas produzirem e morarem ali, né? Aquele sistema de troca. Então a igreja começou a ter um poder, ter uma expansão, e tendo essas terras e esses presentes recebidos, essas coisas recebidas, muitas vezes gratuitamente, era devido a pontuações dentro da crença, né? De doar, para que a igreja fizesse um uso diferenciado daquele local, daquele material, daquele conteúdo, daquele presente, daquilo que você tinha para dar para ela, tá certo? Bom, então, quer dizer, essa primeira característica, né, que a gente tem aqui é que a igreja, então, ela passa a ter uma estrutura no feudalismo como a estrutura dos nobres, né, dos senhores feudais, e ela agora tem que proteger os seus interesses, tá? E proteger os seus interesses aí, diga-se de uma forma direta, ter um núcleo militar para defender os seus interesses e as suas posses, tá certo? É só a gente lembrar um pouco sobre o que a gente vai ver logo mais, as cruzadas. As cruzadas foram exatamente isso. O núcleo militar da igreja misturado com o núcleo de outros nobres que fazia uma série de ações e muitas delas motivadas ao sistema de crença deles, tá certo? Então, quer dizer, com posse nas mãos, ela começa agora a ter que defender essas posses. Então, começa a se surgir esse núcleo militar da igreja, certo? Isso é um ponto importante aí para a gente saber sobre as posses da Igreja Católica, tá? Bom, próximo ponto é Igreja Católica e crenças populares. Essa aqui é uma coisa interessante, porque, ao contrário do que muitos pensam, a Igreja Católica se viu com um problema. Ela tinha um sistema de expansão, tá? Um sistema de crença. Ela tinha o objetivo de instituir o cristianismo, né? Entre os povos bárbaros, que são chamados de bárbaros. Quer dizer, só que elas tinham um problema, que era a crença popular. A crença popular era algo que já estava na vida dos camponeses e dos servos. Vamos lembrar que a grande parte dessa galera eram povos bárbaros, um pouco mais primitivos. Então eles trouxeram muitas outras crenças que não eram cristianismo, tá certo? Muito da mitologia nórdica, né? Então quer dizer, eles tinham muito dessas crenças. Então a Igreja Católica, no processo de desenvolvimento e expansão dela,
se viu com um problema, né? De evangelizar essas pessoas que já tinham uma crença, e uma crença muito forte, que eles se apegavam muito forte naquilo, né? Então, isso era uma das questões aí em relação às crenças populares, tá? Isso vai ser, lógico, um pouquinho mais profundo, tá bom? Porque a igreja vai ter reações que não são muito saudáveis referente a isso, tá certo? Bom, outra pontuação aqui. Aí o que vai acontecer, né? Você tem o sistema da igreja, onde tem muitos outros ritos, outros cultos e outras crenças na cabeça das pessoas. O que vai acontecer é que a igreja não só vai combater, mas como ela também vai incorporar, tá certo? Em algum determinado tempo da história, ela vai incorporar, né, a memória popular de crença das pessoas. Por isso que às vezes você vê igrejas católicas até hoje que tem uma mistura de credos ali, né? De dogmas, você vê que tem um pouquinho de um tipo de religião, uma imagem de uma outra religião, uma filosofia de uma outra religião, uma visão teológica ou uma visão de ritos de culto de uma outra. Então, quer dizer, tem meio que um Frankenstein montado ali com ritos misturados, e isso é muito do que a igreja absorveu da população, para que a população conseguisse entrar na igreja, conhecer a igreja, se comunicar, se relacionar de uma forma mais fácil. Então foi integrado ao sistema da igreja uma série de elementos da crença popular, tá certo? Bom, vamos lá. E aí agora eu quero ler um pedacinho de texto para você, tá bem pedacinho, são 10 linhas não, 6 linhas, é um texto bem pequenininho, que fala sobre essa questão da crença popular, né, como isso foi um problema, tá? E como é que se retratava, como é que era a postura dos monges, né, dos responsáveis pela igreja, da liderança da igreja, por essa questão. Então, o que acontece? Tem um documento aqui, né, traduzido original do século, na verdade isso daqui foi escrito no século XII, né, mas o que a gente pode entender um pouquinho desse documento é que os líderes religiosos estão se expressando, né, sobre a opinião sobre aquele tipo de situação que está acontecendo. Adoração a outros deuses, a outros símbolos, a outros rituais, né, a um outro tipo de cultura religiosa mesmo, tá? E aqui, isso é uma coisa que interrompe o sistema da igreja, que vai ser uma luta contra isso daí. E aqui tem uma carta relatando. Ela é uma carta de uma página cheia, tá certo? Não vou ler tudo, vou ler as 2 primeiras partes. Vou ler bem com calma e você vai entendendo aí o que ele quer dizer. Em resumo, ele está reclamando desse sistema, falando que é um sistema maligno, que ele precisa ser vencido, que as pessoas precisam saber a verdade e o que elas estão vivendo não é a verdade, tá? Então vamos lá. O nome do texto é O Cão Ginefort, né? Ou Ginefort. Vamos lá. 6 linhas, tá? Ó, um detalhe, isso aqui foi escrito por um líder religioso, tá, da igreja. Então, você vai sentir isso, esse tom, essa estrutura, essa autoridade no escrever dele, tá? São ultrajantes, olha só como ele começa, são ultrajantes, tá? São ultrajantes a Deus as superstições que atribuem honras divinas aos demônios de outras criaturas qualquer, certo? E isto que faz idolatria, e é isto o que fazem as miseráveis mulheres que tiram a sorte, que buscam a salvação, adorando sabugueiros e fazendo-lhes ofertas. Bom, essa primeira parte aqui é pra gente já ver, né? Quer dizer, tinha todo um ritual acontecendo ali, meio que livremente, né? Cada um cultuando o seu Deus, cultuando a sua religião, seu processo religioso, e eles viam isso estava relacionado ali, estava envolvido no cotidiano deles. Então era algo que eles viam até com um certo nível de detalhes. É uma coisa que eles condenavam, tá certo? Aqui ele tá falando das mulheres que liam mãos, né? Todo um sistema aí de misticismo envolvido e de crenças, né? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Desprezando as igrejas e as relíquias dos santos, levam seus filhos a esses sabugueiros e a formigueiros e a outros objetos a fim de curá-los. Quer dizer, ele está falando que eles não vão na igreja para receber uma cura, eles não vão procurar
as relíquias dos santos que diziam que tinham poderes de cura e tudo mais, né? Eles não iam, eles iam levar os seus filhos a esses sabugueiros, a esses locais e elementos de ritual onde passava a ideia de que haveria uma cura, tá? Ou curava, certo? E aí ele vai falar um pouco sobre a questão do cão Guinefort, tá? Isso aconteceu recentemente na Diocese de Lyon, onde, como eu pregava contra sortilégios e ouvi confissões de numerosas mulheres, certo? E elas confessavam ter levado os seus filhos a São Guinefort. Olha só, as mulheres nas confissões estavam falando, sabe que eu levei o meu filho lá em tal lugar para ver São Guinefort. E aí ele vai escrever aqui: e como eu tratasse de algum santo, ou de alguns santos, né? Procurei saber e descobri, ó só que bizarro, descobri que se tratava de um cão galgo, que fora morto da seguinte maneira. Aí ele vai descrever a maneira que foi. O que é interessante é que isso que elas chamavam de Guinefort, né? O cão Guinefort, era ele era elemento de uma história que se tornou um elemento religioso daquele grupo, certo? E ele vai falar o porquê que existe uma crença nesse cão, tal, né? E ele vai contar um pouquinho dessa história. Quer dizer, o que a gente tem que entender dessas cartas antigas com relatos, né? Nesse caso aqui, a gente está entendendo a postura da igreja sobre aquele sistema de crença da cultura bárbara daquele momento histórico, certo? Então, isso que ele está falando aqui, olha, havia um processo de adoração a outros deuses de um ritual já estabelecido que estava nos atrapalhando. Tem momentos da carta que o cara pira loucamente, tá certo? Quem está escrevendo, porque ele realmente está incomodado, aquilo realmente está contra o sistema de crença dele, está atingindo ele de uma forma negativa, então ele realmente dá uma escrachada em alguns momentos aí, tá? Mas, bom, é isso? Deixa eu ver. É isso que eu queria passar para vocês. Nós falamos um pouco sobre os clérigos, tá? Sobre alguns detalhes da organização da igreja. E depois nós vamos vir com os próximos vídeos aí. Creio eu que o próximo vídeo já é o vídeo que vai falar do ano 1000, né? O que era o ano 1000 na Idade Média? O que aconteceu, né? Como é que estava a estrutura dos países, territórios ali? Porque nós vamos no ano 1000, nós estamos entrando na época feudal, né? Do 1000, que é o século X, até o século XIII, tá certo? Bom, então é isso aí, galera. Me desculpa se eu estou meio lento, meio sonolento e às vezes eu parei e tal. É porque quando eu fiz esse vídeo é de manhã, são 7 horas da manhã, eu ainda não dormi, mas eu precisava fazer esse vídeo para subir esse conteúdo, tá certo? Então, mil perdões se tá meio estranho, eu tô falando diferente dos outros vídeos, tô meio devagar, dei umas paradinhas, mas é por causa do horário e toda essa questão de que eu preciso dormir, tá? Mas o conteúdo tá entregue, fique à vontade, faça tópicos. Eu faço esse vídeo usando resumo de matéria, então vamos supor, eu peguei os clérigos, ó, eu fiz um resumo do que eu li do livro, tá certo? Dos 2 livros que eu uso para fazer o vídeo, fiz um resuminho aqui, ó, acabou. Aí eu vou, com o resumo, eu faço o vídeo. Então, se você parar para ouvir o vídeo e escutando, dar pausa e fazendo tópicos, você vai ter um resumo do vídeo aí, bem detalhadinho sobre todo o conteúdo, certo? Bom, é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo nas redes sociais e o canal também, pra galera conhecer o canal, conhecer os vídeos. Tem muita gente que tá assistindo os vídeos porque o vídeo tá ajudando de alguma forma, tem pessoas que tá assistindo porque acha legal o conteúdo e tal. Então ajuda aí, dá essa compartilhada, se inscreve, deixa um joinha pra gente, certo? Qualquer coisa deixa aí o que você quiser falar nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo, certo? Isso aí, galera, valeu e até mais!